Boa noite, estamos aqui para mais uma live falando a respeito do que é a jornada do auto-amor. Oi, tudo Ida, bom? tudo bom? Quanto tempo, saudade já. Pois é, já faz quase um mês, né, do nosso encerramento, do Ai, nosso meu retiro, a coração. nossa imersão. E estou com saudades também, muita Passa saudade rápido. passa muito rápido, né? Mas então, eu estava falando um pouquinho antes que tu entrasse, que essa é mais uma live para apresentar para as pessoas, para as mulheres em especial, o que vem a ser a jornada do auto-amor. Esse trabalho de resgate do poder feminino que eu criei para auxiliar outras mulheres a partir muito das minhas experiências. A jornada acontece desde 2018. Eu estou muito grata à Carol por ela ter aceitado estar aqui com a gente essa noite, porque tanto para mim quanto eu acredito para vocês, é diferente ouvir o que é a jornada a partir da percepção de quem fez e não de quem criou. Então, eu já convidei outras ex-alunas que fizeram, por exemplo, Jornada 2, seria também especial ouvi-las, porque passaram, né, pela Jornada 1, pela Jornada 2. Esse ano a gente está fazendo, não tem Jornada 3, estamos fazendo o estudo do livro Mais Forte do que Nunca. E tem mulheres que seguem comigo já há 3 anos nesse trabalho de autodescobrimento, que nos ajuda, então, a seguirmos na nossa caminhada com mais segurança, acolhendo mais quem somos, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos desafios, que são tantos, né? E é isso. Eu gostaria que tu te apresentasse, então, Carol, falasse um pouquinho, né? Teu nome, o que tu faz, e aí eu vou te fazer algumas perguntas. Perfeito. Boa noite a todos. É uma honra e uma felicidade estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com a Karina, com a jornada do auto-amor. É gratificante porque realmente foi uma jornada incrível. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Mas para introduzir, então, eu sou a Carol, né, Caroline Lenze. Eu tenho 28 anos e eu sou natural de Timbó, né, interior ali do estado de Santa Catarina, mas eu moro já há uns 8, 9 anos em Florianópolis. Eu me formei em administração aqui na Universidade Federal. E desde então eu trabalho com RH, né, com gestão de pessoas numa startup aqui na cidade. Então tá. De resumo, é isso aí. Bem apresentada, então, essa carinha de bebê, né? Ela tem 28 anos, mas tem uma carinha de 22. Tanto é que virei a Carol. bebê do grupo. Virou, foi apelidada de bebê. Conta pra nós, Carol, o que foi que te levou a fazer a jornada do auto-amor? Qual era a tua busca o ano passado, quando tu tomaste essa decisão? Bom, acho que o grande chamado, vamos se dizer assim, foi há 2 anos atrás. Eu, aos 25 anos, quase 26, eu descobri que tive câncer de tireoide, né? Tireoide na região aqui da fala, da expressão. E realmente eu não falava muito o que eu queria, né? Às vezes. Opa, travou? Opa, Carol? aí, foi? Estavas dizendo que tu não falavas aquilo que tu queria e provavelmente o câncer de tireoide estivesse relacionado a isso. Isso, né? Essa foi a minha interpretação, né? A mensagem que eu acredito que eu recebi e que me fez refletir muito, né? Porque eu já fazia terapia, né? Tinha um entendimento disso, mas sentia que eu precisava explorar mais, né? A questão da expressão, seja da fala, às vezes da pintura, da dança, enfim, né? Expressão não é só a gente falando, mas existem outras formas também. E nisso eu conhecia, né, fazia terapia com a Jo, né, irmã da Karina, e ela quem me apresentou essa jornada. E eu falei, olha, né, uma jornada de autoconhecimento mais profunda, muito voltada ao feminino,
que eu identificava que era algo ainda a explorar, né, dentro de mim. Não gostava de chamar atenção, preferia ser aquela menina mais de canto, que, né, da forma que se veste, que fala, não chama realmente tanta atenção, né? Não gostava dos holofotes. E então eu tinha que cavar mais a fundo, né? Olhar mais para mim, olhar para o feminino. Então ali foi o meu grande chamado, né? Eu vi a oportunidade de conseguir explorar ainda mais. Porque a gente precisa olhar para as nossas feridas, né? A gente sabe que ninguém é perfeito, né? É impossível alguém não ter desafios, né? Em qualquer parte da vida. E eu sentia que eu precisava olhar, né? Quem é a Carol mulher? Né? Onde que eu preciso, onde que eu posso estar explorando mais a minha expressão, né? A forma que eu me coloco no mundo. Então ali eu vi que foi, né, um momento, a oportunidade que eu tinha de mergulhar realmente, né, na minha nova jornada, assim por se dizer. Sim, e eu acho bem importante o teu relato, porque nós mulheres, nós nos comparamos muito. E às vezes uma mulher pode olhar para ti e dizer, como eu gostaria de ser como ela. Essa mulher é perfeita, essa mulher é linda, né? Ela não tem do que se queixar. E muitas vezes quando eu falo que a jornada é um resgate de autoestima, algumas podem pensar que eu esteja falando a respeito de questões simplesmente de aparência, do exterior. E o teu caso nos traz esse fato relevante, né, de um câncer na tireoide provocado, e eu acredito também nisso, e trabalhamos isso na jornada, a relação entre os chakras e as doenças, né, que no meu entendimento elas vêm do corpo espiritual para o corpo físico, o quanto a tua dificuldade de expressão e posicionamento te machucava a ponto de isso se manifestar no teu corpo físico. Então, as questões que afetam o feminino, o masculino também, mas nós somos mais suscetíveis a uma amplitude de outros aspectos, né? Entre eles, a gente pode citar assim, um triângulo que é fundamental, né? Que é a questão corporal, onde entra a juventude, beleza, magreza, a questão de comportamento, né? Temos que estar sempre nos comportando conforme esperam de nós do que seja dito feminino, e a questão produção, né? Que para estarmos competindo no mercado de trabalho com os homens, nós muitas vezes acabamos nos masculinizando e esquecendo do nosso feminino. Então a jornada não trabalha aspectos externos, ela trabalha aquilo que lá dentro incomoda e atrapalha a nossa percepção de quem somos, para que a gente possa andar na vida de uma forma mais segura, acolhendo luz e sombra, né, Carol? A gente viu tanto disso no processo da jornada. E aí eu te pergunto, na tua percepção, então, o que é a jornada? Se tu tivesse que falar para uma amiga tua, olha, eu fiz um trabalho assim, assim, mas o que é isso? Olha, tem algumas amigas minhas aqui, vi que entraram e pensando na experiência que eu tive, né, como é que eu cheguei até aqui, né, a jornada é um mergulho em si mesma, né, é olhar com respeito para si, a gente saber que realmente tem a sombra, né, as nossas dores, os nossos desafios, e aí a gente entende na jornada que foram coisas que nós mesmas criamos, né, que às vezes aquilo lá não aconteceu, né, a gente imaginou, principalmente a gente fala muito da criança interior, né, na época realmente da infância, que a gente tinha uma percepção, e então olhar para si, ter esse entendimento, se acolher, olhar a nossa história, né, entender como é que eu tinha uma percepção e eu vejo que hoje não foi realmente aquilo que aconteceu, né? Foi um mundo que a gente criou. Então a jornada é um momento para você olhar para si, né? Acolher a sua história, as experiências que você viveu, né? E como é que você pode superar isso, como você pode lidar, né? Que eu acho que às vezes as pessoas também devem assim, a jornada então em um mês eu tô nova, tô pronta, não preciso fazer mais nada na vida. Me transformei em uma mulher nova.
Exatamente, como se fosse bom seria, né, se fosse num passe de mágica. Eu lembro até em um dos encontros a gente falou, né, Karina? Eu falei, onde que aperta um botão pra gente chegar lá no final, no resultado onde a gente realmente quer chegar, né? E tu vê que é tudo um processo. E eu acho que essa é a jornada, né? A gente entender os desafios que existem ao longo do caminho, né? Mas o segredo, a transformação realmente está em entender, né? Acolher esses desafios, olhar com mais cuidado e a partir daí a gente também entender o que eu posso fazer daqui para frente, né? Eu criei consciência do que eu estou vivendo, né? Eu refleti muito no caso meu, a minha expressão. Como é que eu cheguei, né, ao ponto de desenvolver né, uma doença que para mim veio como um recado sobre expressão, né? E o que aconteceu para eu estar aqui hoje, mas o que eu posso fazer daqui para frente, né? E então eu acho que a jornada é realmente fazer esse mergulho profundo, né, em si mesma, tá aberta para isso também, senão, né, não vai dar um resultado tão transformador assim, né? Vai realmente do quanto cada uma se abre para esse momento, o quanto quer realmente mergulhar em si, olhar para as nossas sombras, mas saber que a gente também tem luz. Sim, sim. E esse é um processo bem importante, né, que se dá no início da jornada. E para mim foi lindo que ele tenha acontecido com a mesma intensidade no grupo de vocês, que foi o primeiro grupo que teve que se adaptar ao online, né? Porque a proposta nos anos anteriores era totalmente vivencial e presencial. E no ano passado a gente teve que se adaptar. E mesmo assim, a gente conseguiu se integrar como um grupo e começar a colocar a nossa vulnerabilidade em jogo, né? Que é assim um fator fundamental para que a gente possa iniciar o processo de cura. Não existe cura sem eu falar sobre aquilo que me incomoda. E para que isso aconteça, a gente precisa confiar. E a teia da confiança, ela vai sendo construída aos pouquinhos, né, Carol? É. Então eu queria que tu falasse dessa experiência do grupo, assim, como que foi para ti, inclusive sendo a mais nova, estar num grupo com mulheres de idades tão diferentes? No começo, super tímida, né? Claro que a gente também estava à distância, né? Mas acho que isso não foi um problema também, né? No começo é sempre estranho a gente estar fora da nossa zona de conforto. E aí no começo, né, falava um pouquinho aqui, um pouco ali, depois foi desabrochando, mas acho que o que mais me transformou foi eu ver outras mulheres e principalmente mais velhas, né? Meu círculo de amizade são mulheres da minha idade, né, em torno de 28, algumas 30, 32, 34, né? Mas nunca tive proximidade com mulheres mais velhas, mas a ponto de entender, né, a vivência dela como mulheres que têm 40, 50, 60, né, até mesmo 70 anos, ouvir toda a história de vida delas, né, quais foram os desafios, porque que nem tu comentou antes, Karina, é fácil às vezes a gente julgar, né, de longe, ele deve ser perfeita, tá tudo bem, deve ser maravilhoso, né, e às vezes a gente se questiona, aquela pessoa lá, então chegou aos 60, deve estar feliz da vida, sem nenhum desafio. Algo ainda, né, que queira trabalhar. E ouvir, então, a experiência, né, a vivência dessas mulheres mais velhas me ensinou muito, né, para olhar realmente para a gente com mais carinho e entender que todas nós temos desafios ao longo da vida, né? Cada uma tinha a sua história, a sua trajetória e eu acho que isso enriqueceu ainda mais, né? Eu gostei muito de fazer com mulheres mais velhas. Eu não criei nenhuma expectativa no início, mas eu me surpreendi realmente com, né, o quanto que eu pude aprender, ouvir dessas mulheres, né, mulheres mais velhas que não tiveram filhos, né, qual era a percepção delas de não ter filhos, ou até mesmo, não decidi não casar, né, e às vezes a gente pega esses rótulos da sociedade, né, e cria uns preconceitos, então entender por trás realmente a história de cada uma, né, de idades diferentes, eu acho que foi enriquecedor, porque eu acho que o maior aprendizado é quando a gente compartilha, quando a gente troca histórias, né, troca experiências, e eu acho que a jornada
que eu falei antes, né? É mergulhar em si mesma. Mas se a gente ainda assim tem a oportunidade de ouvir, compartilhar a história com outras mulheres, eu acho que engrandece ainda mais, né? A gente pratica ainda mais empatia, né? Se coloca na situação daquela pessoa, naqueles desafios, e aquilo transborda ainda mais, né, a tua jornada. Se eu estivesse lá, né? Quais foram os desafios que eu tive? Você faz uma autorreflexão, né, que te deixa mais transparente ainda o processo. Sim, sim. Eu concordo contigo, assim, eu trabalho tanto com terapia individual quanto em grupos, e eu percebo que, no geral, o processo de transformação, ele se potencializa em grupo. Tem pessoas, claro, que preferem o individual, tem as suas razões, mas o trabalho em grupo, para mim, é mágico. Eu sou completamente apaixonada por estar entre pessoas, né? Por ouvir as histórias das pessoas. Isso realmente transforma as nossas vidas, né? De uma forma... nos dá muito mais força. Uhum. Né? E voltando bem pro feminino, né? Mulheres... assim, a história lindas, ricas, né? E de você poder ouvir, se colocar no lugar, assim, é incrível, né? A gente acabava se emocionando com a história do outro, né? Eu acho que realmente não tem preço, porque é muito forte. Eu acho que só quando você realmente está numa roda, assim, de discussão, que a gente tem toda né, uma estrutura, um preparo, a gente sempre vai para os encontros preparadas, né, com situações já pré-desenhadas, né, antes do nosso encontro, e a gente chega num nível de profundidade, né, muito intenso. Então todo mundo realmente está naquele momento que quer compartilhar, e você ouve coisas às vezes que a pessoa fala: eu nunca compartilhei isso com outra pessoa, né? Vocês estão ouvindo aqui algo que durante anos eu não consegui colocar para fora, mas aqui eu me senti acolhida, né? Eu senti confiança em compartilhar com vocês, né? Eu acho que isso é um dos resultados também de como é a dinâmica de estar participando do grupo, né? Com outras mulheres de diferentes idades, que eu acho que a gente cria um laço tão forte, intenso, de estar ouvindo profundamente essas histórias, né? Que a gente chega a um ponto, às vezes, de eu nunca pensei nisso, né? E agora tudo faz sentido, né? Uma descoberta, obviamente, mais de cada uma, né? Mas a gente consegue explorar ainda mais na jornada junto com as outras mulheres. Sim, sim, com certeza. E tu conseguiria falar pra gente um pouquinho a respeito, assim, de como se deu o processo, no sentido de que tu até acenaste antes a questão, as pessoas podem achar que isso é rápido, que é de um dia para o outro, né? Então, como é que foi essa percepção para ti, Carol? Assim, quando foi que tu começou a perceber que alguma coisa estava mudando, as sutilezas das tuas mudanças na tomada de decisões? Como que foi isso? É muito doido isso, porque a gente entra pensando, eu quero melhorar, eu vou transformar, mas aí você faz um primeiro encontro, interessante, faz o segundo, aí você pensa, trouxe mais esclarecimento, né? Mas e a mudança? A gente sempre acha que de repente tudo mudou as cores, né? A gente entrou, parece que num túnel, eu entrei numa nova vida. Tudo se foi, tudo que eu tinha de desafio antes, agora não faz mais parte de mim, né? Aquele botãozinho que a gente sempre procura, mas nunca encontra ele. E de repente, né, depois ali de uns meses, eu me dei conta que as coisas fluíam melhor, tanto na minha vida pessoal, mas principalmente na vida profissional, né? Eu vi que eu estava mais feliz, que eu estava me encontrando, né? Eu tive a oportunidade de ter um time, né? Algumas lideradas lá na minha equipe, e aquilo me fez muito feliz. Eu realmente me encontrei. E aí às vezes você se pergunta o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Será que realmente foi a mudança externa, né, do contexto onde a gente está, ou será que essa mudança ela veio internamente? Né? Então, cada uma leva o seu tempo, né? Não existe uma fórmula matemática
matemática. O meu levou alguns meses, né? Mas levou alguns meses para eu ter essa ciência de saber, não, agora eu realmente sei que hoje eu estou diferente do que quando eu iniciei, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando eu iniciei, sentia muito ansiosa, a mente ficava num turbilhão, em questão de... eu tenho desafios, às vezes, de me posicionar numa roda de conversa, ou eu senti que sou a pior pessoa do mundo porque eu falei isso. Mas ninguém me falou nada sobre, né? Ou realmente não fiz nada de ruim se você for refletir sobre aquele momento. Mas a autocobrança, né? Ela é tão intensa que você acha que, meu Deus, sou a pior pessoa do mundo. Então você vai dormir com aquilo na cabeça. Aí vai criando vários outros contextos, outras historinhas mirabolantes, né? E fica complicado de lidar sozinha. Então começou dessa forma e aos poucos você sentia mais leveza, se via às vezes em situações que, olha, não me cobrei, não me senti a pior pessoa do mundo nesse momento. Né? Eu entendi que aconteceu isso daqui, reagi dessa forma e tá tudo bem. Eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia naquele momento, com o que eu tinha de informação, com o que eu tinha de possibilidades. Então, esse processo ele foi aos poucos, né? Eu fui aceitando as coisas que aconteciam, como eu recebia elas, né? A gente sempre, a cada encontro, vai trazendo mais consciência, mais clareza, né, de situações. Então, quando elas voltam a acontecer, você... Opa, peraí que esse é meu comportamento padrão, vou mudar ele. Né? Então, no caso lá da Carol, eu se senti a pior pessoa do mundo porque eu falei isso, porque eu fiz aquilo, né? Não, pera lá, não preciso já me colocar tão para baixo assim, né? Eu posso refletir melhor sobre a situação, tá? Será que eu fiz tudo que eu podia? Sim, né? Ou eu poderia fazer diferente, mas o que adianta eu ficar agora me cobrando, né? Se a gente não tem como voltar a uma situação passada. Então, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Então, isso vão acontecendo, né? Alguns momentos. A cada encontro você vai tendo novas consciências, clareza de comportamentos, né? Tem algumas meditações que você consegue, né, visualizar às vezes coisas da infância, né? Tinha questão de, né, da onde será que veio a Carol, né, ficar mais quietinha? Às vezes tinha, né, visualizações, que eu vi que meus pais ajudavam mais o meu irmão que tinha dificuldade na escola. Então, eles tinham que dar uma atenção maior. E aí eu vi que eu me sentia, né, meio magoada. Eles não estão me dando atenção. E eu sempre era a menina mais... comparando eu e meu irmão, né? A menina mais estudiosa, que tirava tudo nota boa, que queria fazer mais comportadinha. E aí, ao longo da jornada, eu vi que também que essa perfeição, ela não existe. Não tem como a gente sustentar, né? Eu sou a única que sofre com essas questões. Então, ao longo da jornada, a gente vai entendendo por que foi criando nessa esse padrão, no caso, de comportamento. Isso, exatamente. Como é que a gente consegue desconstruir isso ao longo do tempo, né? A cada situação nova que vai acontecendo e a gente tem um entendimento de por que foi criado esse padrão, né? Então a gente consegue desfazer ele ao mesmo tempo. Por isso é um processo e também não é porque agora eu terminei a jornada que não tem mais nada para fazer, né? Então é essa consciência que realmente transforma a jornada. E para isso a gente tem que estar aberto, né? A gente quer enxergar as sombras, onde eu errei, mas o que eu posso fazer daqui para frente, né? Onde estão ainda os meus desafios, como é que eu posso dar a volta por cima, com quem que eu tenho apoio. Então tá bem, sim, né? Mas ainda sim. Terminando a pergunta, então eu cheguei num ponto em que me sentia, né, mais leve, mais fluida, que o ambiente onde eu estava se tornou muito mais positivo. E aí você reflete, mas, né, onde que veio a mudança primeiro? Será que realmente foi do contexto ou ela veio de dentro de mim? E aí a gente vê realmente qual é o resultado, qual é a transformação que uma jornada como essa pode proporcionar, né? Que é uma mudança de dentro para fora. A gente, né, não consegue apenas externamente, né? A gente tem que começar trabalhando, olhando para si. Eu vejo que
Que foi, né, nesse momento em que eu entendi aqui é que a história começou a mudar. Sim, eu achei muito bonito no teu depoimento que tu deste no... Foi filmado lá na nossa imersão, quando tu falaste que hoje tu te sente feliz no lugar onde tu estás, né? Que era relacionado à tua questão profissional, que existiam várias dúvidas, né, Carol, com relação à Uhum. tua forma de se comportar diante da tua equipe, se estavas fazendo da melhor forma, todos os julgamentos, todas as autocríticas. E de repente, quando a gente muda internamente, nós conseguimos transformar o entorno. E essa é a única forma de transformar. A gente não consegue mudar ninguém. A gente se transforma para conseguir modificar aquilo que está à nossa volta. E esse processo foi o que tu vivenciaste. Assim, resumindo tudo que tu disseste, é a mudança interna. É bem isso, né? E até para ficar mais claro, às vezes a gente acha, eu preciso trocar de cidade, eu preciso trocar de casa, eu preciso trocar de emprego para poder realmente mudar esta situação, né? Quando eu comecei, eu estava muito em dúvida, será que é uma transformação, uma mudança desse nível que eu preciso? E a resposta que eu tive, não. Você não precisa trocar de emprego para ser mais feliz. Você consegue, né, trabalhar dentro de si, se transformar para o seu entorno realmente trazer uma alteração, né? Trazer uma mudança positiva, assim. Eu acho que é bem isso como tu falou, né, Jo? Karina, meu Deus, já deve estar pensando em mim. E a transformação realmente vem de dentro. E deve ser louco, assim, as pessoas ouvir, mas será que isso é verdade? Será que isso acontece comigo? Antes de começar a jornada eu também tinha esses questionamentos. E hoje, vivenciando, né, realmente vivendo essa transformação, é possível, né, gente? Se a gente quer, se a gente se dedica para isso, com toda certeza a gente alcança. Sim, e esse é um fator fundamental, né? Quando a gente escolhe estar numa jornada de autoconhecimento, nós precisamos ter consciência de que não é o terapeuta que vai fazer a mágica, né? A mágica está dentro de cada um, né? A partir do quanto eu quero me entregar para o processo, porque temos tarefas, né, Carol? Vocês tinham várias tarefas para executarem durante o mês, que eram tarefas que vocês faziam sozinhas, né? Escutar as videoaulas, escutar as meditações, fazer as reflexões que eram propostas, às vezes um filme, um documentário. Então, o trabalho ele era muito individual. E depois a gente se encontrava nas partilhas para trazer para o grande grupo aquilo que tinha tocado cada uma. É bem isso mesmo. E são nesses momentos que a gente consegue se aprofundar, né, e explorar, conseguir o start no entendimento da gente. Às vezes pensar, vou fazer uma meditação aqui, não vai acontecer muita coisa. Quando tu vê, né, é transformador. E aí você compartilha, né, sempre ajudou muito a conduzir, a entender realmente como traduzir aquele momento, aquela experiência que aí dá a clareza mental pra gente conseguir transformar no dia a dia, né? Eu acho que essas preparações, né, essas conduções, como a gente foi o primeiro grupo a fazer também, grande parte da jornada online, né, elas foram imprescindíveis para realmente conseguir colocar todo mundo naquele momento, né, as meninas conseguirem compartilhar, a gente estar no mesmo nível, assim por se dizer. Sim, sim, no mesmo nível tentando buscar o mesmo nível de entendimento, né? Claro que cada uma dentro das suas questões, mas a gente falando sobre o mesmo tema e cada uma dentro da sua possibilidade naquele momento, acessando aqueles conteúdos que eram propostos, né? Eu lembro do... E tu te sentiste acolhida, Carol? Eu acho que isso é importante também para quem está nos escutando. No momento em que a jornada acontece online, a gente sente o acolhimento das pessoas? Tu te sentiste dentro de um grupo, numa sintonia, numa mesma conexão, nos momentos em que tu precisaste, fora dos nossos encontros, porque a gente tem um grupo WhatsApp onde a gente conversava, vocês também tinham acesso a mim individualmente quando vocês precisavam, então como que foi isso para ti? Foi suficiente? Foi satisfatório?
Foi, o maior desespero, né? Sempre tinha o grupo, as meninas, né, compartilhavam o que elas estavam vivendo, né, pediam apoio. Eu acho que toda essa base, né, esse apoio que realmente se cria no grupo, mesmo que não seja presencialmente, claro que o presencial dá, né, todo aquele clima, quando a gente se viu depois de meses presencialmente, foi muito legal, porque a gente tem uma percepção, né, que só vê as carinhas. Aí eu lembro que eu falo assim, eu sou bem alta, tenho 1,74. A gente chegou ao vivo, nossa, não é que a Carol é alta mesmo? Então, é muito bacana a gente estar se vendo ao vivo, né? Isso faz falta pensando no momento que a gente está vivendo hoje, né? Mas não é comprometida a experiência por ela ser online, né? A gente cria realmente essa rede de apoio entre as meninas, né? Até mesmo com a Karina também tinham situações de me ajuda aqui, vê se eu tô doida, se é isso mesmo, se faz sentido, se não faz. Aí a Caia linda e maravilhosa, né? Compartilha um pouquinho, realmente é isso que tá acontecendo, né? Na minha vida era um cheio, assim, era certeiro o negócio. Mas, né, essa rede, ela é bem importante e ela acontece naturalmente também, como eu compartilhei no início. Sim. A gente sente que não está sozinho, né? Que todas nós, independente de idade, de raça, de religião, né? Do que for, cada uma com as suas diferenças, mas que ainda assim a gente está ali pelo mesmo propósito. Né? Todas querem se conhecer mais, né? Poder aprender com a outra. Então, essa rede de apoio, ela se torna, né, orgânica, natural e realmente de cuidado. Né? Todas nós estávamos lá com o mesmo propósito, independente se a minha história é diferente da outra, né? Em que contexto eu nasci, vivi. Então é bem bacana, porque a gente aprende essas diferenças, mas mesmo assim a gente se sente, né, próximas. Sim, sim. E nós tínhamos, inclusive, uma colega que mora em outro estado, né, Carol? Que é sozinha, que não tem família, que não tem companheiro nem filhos. E morando em outro estado, a gente estava juntas, né? Quando aconteciam os encontros online. E quando começaram os encontros presenciais, ela vinha para Santa Catarina e nós percebemos, né, Carol? Acho que ficou evidente isso, o quanto foi importante para ela nesse momento de pandemia, de isolamento, em especial pessoas que são sozinhas, estar inserida num grupo, mesmo que ele fosse online, inicialmente. E às vezes a gente coloca, né, barreiras de eu não isso, eu não aquilo, eu não gosto disso, né? E a gente vai derrubando essas barreiras, né? A gente vai se entregando ao processo. Sim. Algumas pessoas que têm me contatado para a nova turma, que começa agora dia 24 de abril, essa é uma grande questão. As pessoas têm me perguntado, mas o online funciona? Mas eu não gosto do online, não vai ser presencial. Então, assim, a gente está vivendo um momento que muito provavelmente ele vai se arrastar. Então, a proposta esse ano é semipresencial. A gente vai se encontrar, a princípio, no início, em abril, né? Vai ser um encontro presencial de um dia inteiro, onde vamos trabalhar 2 módulos. Depois nos encontraremos no meio do ano para fazer um resumão, assim, fazer trabalhos mais vivenciais. E no final, na nossa imersão, como foi com as meninas. E nesses meios, nos meses no meio, serão encontros online. Então não tem como ser uma jornada totalmente presencial, pelo menos nesse momento. Então, eu queria que a gente já falou um pouquinho, mas o que mais tu terias a acrescentar, Carol, sobre o fato do online para quem tem restrições? O que eu posso acrescentar é não coloque barreiras, né? Permita-se realmente, eu não entendo muito de tecnologia, minha internet não é boa.
né, a gente sempre tenta colocar algumas barreiras, né, algumas desculpas, mas a gente se ajuda, né? Teve alguns momentos, eu não consigo conectar, não, peraí, eu te ligo aqui, a gente dá um jeito, Sim. baixa esse aplicativo, né? Tanto é que a gente fez algumas adaptações quanto às plataformas, né, pra gente ter realmente o maior, não engajamento, né, mas que ficasse mais fácil a gente poder ter todas no mesmo momento, né? Então, eu acho que é mais a gente se permitir realmente que seguir de maneira online, né, não prejudica a jornada, porque o trabalho é interior, né, é consigo. Então, por este meio, né, de ser online, né, ele não vai prejudicar. Se a gente realmente quiser mergulhar nessa jornada, a gente consegue, com certeza todo o grupo se apoia, né, em questão de tecnologia, de qual plataforma, como é que funciona, né, a Kai ajuda bastante a gente, principalmente no início, então, né, não teria algo novo, diferente, é mais a gente realmente se permitir, né, a gente não ter desculpas, barreiras para estar se permitindo num momento tão engrandecedor como esse, né, e você diz, eu tenho dúvida se realmente vale a pena ou não, com certeza vale. Alguns momentos que são presencial e eles, né, engrandecem mais ainda. Saudade já do nosso último retiro. Eu não queria nem voltar para a cidade. Na semana seguinte eu já queria mudar para o meio do isso aí, ainda não consegui. Mas, né, um ótimo equilíbrio em a gente ter um momento mais nosso, né, em casa, em segurança, né? A gente tem atividades que é super tranquilo seguir sozinho, né? Depois a gente consegue compartilhar com todas as meninas, né, por meio de plataformas, e não, né, não vejo que essa partilha é prejudicada por ser de maneira online. Sim, sim. E eu queria te perguntar agora sobre o processo do Religar, né? Para quem nunca nos acompanhou aqui, não sabe do que eu estou falando, tem um momento na jornada onde todas recebem as aplicações do Religare, que é uma técnica de medicina vibracional, que, digamos, a coisa mais linda desse processo é tocar o chakra do coração, né? A pessoa se conecta com o seu ser divino, com o Pai Maior, com a energia universal, ela se coloca mais em conexão também com o seu caminho de alma. Então, essa técnica é aplicada presencialmente em grupo, a primeira sintonização, e as outras duas nós fizemos à distância. Então, eu gostaria que a Carol contasse um pouquinho como foi a experiência dela, porque é muito individual, cada pessoa recebe de uma forma. Então, fala pra gente, Carol, como que tu sentiste, né? Como foi o teu processo? Como é que foi o Religare? Eu não criei nenhuma expectativa no início, né? Ele foi presencial. Eu pensei, não, tranquilo, vamos ver no que essa experiência nos leva. E foi muito lindo, um dos momentos mais lindos da minha vida, porque foi muito intenso e verdadeiro. Mas, né, Carol, o que exatamente aconteceu? Eu tive uma visão de um encontro com o meu anjo da guarda. Eu nunca fui religiosa, né, algo nesse sentido, assim, e eu tive um momento de encontro muito lindo, que eu olhei realmente para essa pessoa, né, na hora dá até uma taquicardia, e eu pensei, nossa, mas isso deve ser minha alma gêmea perdida aí em algum lugar. E depois eu vi que realmente não era, né, eu falava muito sobre a minha jornada aqui, né, de ser quem eu realmente sou, que isso é algo que a gente vem trabalhando, né, desde o início da jornada.
E foi um processo muito lindo, tanto é, depois que aconteceu essa primeira parte do Religare, né, a gente fica um pouco em transe, assim, muito emocionado, porque é um momento lindo de redescobrimento, né, cada uma passa por um momento que precisa passar, mas o meu veio num momento em que eu precisava sentir que a minha missão era ser quem eu realmente sou. Não tentar ser outra pessoa, tentar ser a Carol perfeita e receber essa mensagem ali que eu interpretei, né, do meu anjo da guarda. E assim, ó, é até meio doido assim falar, mas eu senti muito forte que realmente essa pessoa que tem me acompanhado ao longo das vidas, né, e veio realmente como mensagem de apoio que eu precisava para dar o pontapé inicial, de falar, Carol, é esse o caminho, o que mais você quer ouvir, né? O que você está precisando, menina? Vai! E foi o que eu senti, né? De verdade, assim, como eu falei, eu nunca fui muito religiosa, né? Não criei expectativas especificamente para o Religare. Então, quando você passa por um momento tão lindo, tão intenso, escrever para a Karina qual seria a sua expectativa como religar, e eu não conseguiria, né, acertar tão em cheio assim, porque só quem vive, cada um recebe a mensagem que precisa naquele momento, né, ele precisa viver aquele momento, é que a gente consegue entender a verdadeira mensagem, né. Eu me recordo também que teve um momento, se eu não me engano, até acho que foi um pouquinho antes do Religare, que tinha uma visualização de subir uma montanha. E para algumas pessoas sempre apareciam percalços, né? E eu tenho medo de altura. E eu lembro que no meu era como se eu estivesse subindo uma montanha lá de 2, 3 mil metros de altitude, de cascalho. E parecia que eu ia escorregar a qualquer momento. Se eu subir mais um pouquinho, eu vou escorregar, vou cair aqui, vou morrer. Né? E aquele desespero até da meditação, eu queria acordar aquele momento, tipo, eu não quero mais isso daqui, eu me sentia realmente sufocada, né? De eu vou cair, eu vou morrer aqui, não tem como continuar. E aí a gente vê que essa é a superação dos nossos medos, né? Que de repente eu consegui superar isso daí, foi quase que difícil continuar na meditação, mas eu consegui chegar lá em cima, né? E eu vi que eu sentia tipo uma mão assim no meu ombro que vinha de trás, né? E falou: esse é o caminho, né? Por aqui que você tem que seguir. Esse realmente é o seu propósito, né? Superar seus desafios e ser quem você realmente é, né? Então é todo um processo, né? E quando a gente chega principalmente no Religare, ele vem muito mais forte, né? Vem realmente, eu interpreto assim como o meu chamado final, né? Você passou por toda essa experiência, Carol, né? Agora você tem o seu resumo daqui para frente, sabe? Então é bem intenso, cada uma realmente tem a experiência que precisa passar, né? Superar os seus desafios, entender aonde que estão os maiores falsos da vida, né? De cada uma. Mas que tem como a gente superar, né? E é até engraçado, Caio, porque durante algumas meditações, né, visualizações, algumas pessoas dormiam, né? Não queriam quase se conectar com aquele momento, que a gente aí realmente entende que eu não quero me entregar para esse momento, mas sabe que é necessário. Depois elas faziam de novo e realmente sabiam que queriam estar lá, né? Queriam presenciar aquele momento e entender qual era o caminho daqui para frente, né? Então, o Religare foi muito importante para meio que fechar com chave de ouro, né? Depois a gente teve o retiro, mas para fechar com chave de ouro, né? Qual é que agora é a frase final para você seguir nessa jornada, né? Vou usar aqui a Carol versão 2.0, né? Sim, sim. A gente fala que o Religare, além dele fazer uma limpeza energética, um realinhamento de chakras, ele abre portais. E esses portais a gente não sabe quais são, porque para cada um vai se abrir um portal, né? Então, dá para dizer que no teu caso foi como se ele tivesse realmente te reconectado a essa força interior que tu chamaste de anjo da guarda, né? Que pode te indicar o caminho, mas nós temos um eu superior, a nossa porção divina, que é aquela que tudo sabe,
Só que nós, na maior parte das vezes, estamos desconectados do nosso eu superior. Então é como se essa experiência tivesse te recolocado no teu caminho de alma mesmo. Acho que travou. Então, opa. Voltou. Foi? Então, eu estava dizendo que eu, na minha percepção, o religare foi como se tivesse te recolocado em contato com o teu eu divino, com o teu eu superior, com aquela parte nossa que sabe tudo a nosso respeito, sabe tudo aquilo que a gente é capaz. O nosso ego nos afasta dessa força, né? O nosso ego quer controlar. Tanto é que tu citaste muitas meditações, em muitas meditações tivemos colegas que dormiam, né? E a gente percebia que normalmente são pessoas que têm essa tendência a controlar o processo, porque o ego quer o controle. Ele não faz por mal, é que ele não quer desaparecer. Ele acha que se ele largar o controle, ele some, a gente se desestrutura, não existe mais a Carol, não existe mais a Karina, mas o processo é muito esse, né? Inclusive, a gente sabe que um dos aspectos do feminino desequilibrado, em desequilíbrio, digamos assim, é esse extremo controle. E muitas de nós vivemos isso hoje, porque nós tivemos que ir à luta para competir numa sociedade onde impera o patriarcado, onde para nós é muito mais desafiador estar, conviver, ser quem somos, conviver com todas as cobranças. Então, o nosso ego, ele é o nosso carrasco. É o carrasco. Prega várias peças. Sim, sim. E é isso que a gente precisa aprender a lidar, né? Como que eu vou lidar com essa tentativa de controlar tudo? E esse momento de pandemia agora é um grande tapa na cara de todo mundo, né? Porque a gente está vendo que a gente não controla nada e que se conseguirmos viver o hoje da melhor forma que pudermos, é assim. É viver o agora, é viver o hoje da melhor maneira que a gente conseguir. Né? Bem isso. A gente acha que tem que ser perfeita, dar conta de tudo, né? Eu não tenho filhos, mas aí tem que trabalhar de home office, de casa, ainda, né? Continua com os afazeres domésticos, eu tenho que dar conta de tudo, né? E a gente não consegue suportar, porque não tem como controlar tudo, né? A gente faz o que a gente pode naquele momento, sim, né? Eu acho que esse é o maior aprendizado, porque não tem realmente como controlar tudo, a gente dá conta de tudo, né? Até acabei compartilhando lá uma vez, eu me cobro porque aí ficou a roupa para passar, não passei. Ela assim, mas Carol, o que tu tá fazendo? Dobra isso, bota no guarda-roupa. Né? E às vezes são pequenas coisas que a gente se cobra, mas na verdade a gente acaba se desgastando mais, se cobrando mais ainda por isso, né? E você fica num ciclo vicioso que, né, quanto mais tempo se passa, mais difícil fica de desfazer esse padrão, né? Exato, exato. Por isso que quanto antes a gente inicia o processo de autoconhecimento, mais fluidez a gente vai encontrar ao longo da vida. Sempre é tempo de mudar, mas quanto antes a gente começa, é claro que vai ser mais simples, porque a gente pensa assim, quantos anos eu demorei para desenvolver uma crença, né? A crença, por exemplo, da perfeição que tu citaste, né? Que eu também, é algo que eu trabalhei e sigo trabalhando, porque às vezes eu ainda percebo em mim aspectos do perfeccionismo, e aí eu brinco comigo mesmo, disse, não, Karina, pera lá, vai fazer o contrário daquilo que tu tá com vontade de fazer agora, né? Então, eu tô com 52 anos, por quanto tempo eu vivi na crença da perfeição? Não é de um dia para o outro que eu vou desfazer essa crença. Então, quanto mais jovem, menos tempo essa crença tem sedimentada. Mais fácil é da gente conseguir trabalhar ela de forma a transformar, né? E não é de um dia para o outro, com certeza. Exatamente. É um processo. Eu com 27 já achei que eu estava atrasada, Não, né? Mas
Mas, né, não, nada é impossível. Se a gente realmente quer, se permite para esse momento, né, independente de idade, independente da experiência de cada uma, a gente consegue transmutar isso, né? Sim. Carol, nós temos 10 minutos e antes que a gente continue, eu só vou anunciar um bônus, tá? Então, assim, quem estiver assistindo esta live e quiser se inscrever para a Jornada do Alto Amor e fizer isto até amanhã, o final do dia de amanhã, vai ganhar um bônus que é o seguinte: 3 atendimentos individuais comigo ao longo do ano. Quando precisar, a gente marca daí de acordo com a disponibilidade de horário e é um grande bônus, tá? Então, tá lançado aqui. Se alguém que está assistindo a live tem vontade de fazer, olha, tem essa possibilidade de presente até o final do dia de amanhã, tá bom? Isso daí vale ouro. Pode que travou. Mas vamos continuar, Carol. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora sobre o antes e o depois, assim. A Carol que começou em março do ano passado e a Carol hoje, em março de 2021, assim. Se tu tivesse que me citar, sei lá, uma transformação, né, que é perceptível para ti, de antes e depois. Pode só repetir, Karina, que eu acho que travou, eu não consegui ouvir o início. Tá. Que tu falasse pra gente, citando algum aspecto que tu sente que se transformou de março do ano passado para março de 2021. Tipo assim, um antes e depois. Vamos lá. A Carol, em março do ano passado, ela era super crítica, nunca estava bom, né? Era sempre insuficiente e, né, naquela merdinha lá, quentinha, né? E sabia que não estava bom, mas não conseguia sair de lá. E a Carol de hoje, ela entende, tem mais fluidez dos desafios, eles sempre vão aparecer, mas eu fico muito mais tranquila em realmente absorver os desafios que eu recebo, porque eu sei que eles se transformam em aprendizado, né? Porque desafios, novamente, sempre vão existir. E eu acho que a grande mudança da Carol nos últimos 12 meses, né, realmente o quanto que eu me julgo, o quanto que eu realmente não via nessa autoestima, esse valor, né? O que eu realmente tinha de bom, o que poderia agregar, né? Fica aquele... Nem é o brilho, né? Tá lá escondido, ofuscado, e conseguir trazer isso à tona, porque a gente tem as nossas coisas boas, né? A gente com certeza impacta de alguma forma o meio, né? Seja na família, seja nos amigos, seja no meio profissional, a gente sempre impacta a vida de pessoas. E eu gosto muito da frase que eu acho que resume finalmente aí a minha jornada, né, dos últimos 12 meses. Eu sempre tentei ser muito boa com as outras pessoas, né? Tratá-las bem, ouvir, mas eu não fazia isso comigo mesma, né? Como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim mesma? Então, para mim, a jornada, a grande transformação nos últimos 12 meses, né, é olhar mais para mim, mas com cuidado, com aceitação, né? Eu acho que só assim a gente realmente consegue transformar a si mesmo, mas principalmente o meio em que a gente vive, que eu acho que aí relata aí desde o início da nossa live, né? Tudo o que aconteceu para chegar aqui hoje, né? Então, da minha história, da minha vivência, essa foi a grande transformação de realmente cuidar de mim, aceitar, entender tudo o que aconteceu e o que pode ser mudado daqui para frente. E eu acho que para uma pessoa que tinha vergonha de se mostrar, de aparecer, que ficava no cantinho, estar aqui fazendo essa live comigo é uma grande conquista. Meu Deus! Quase não dormi, não, mas tá tudo certo. O desafio tá lançado, né, Karina? Isso, então como tu falaste muito bem, o nosso caminho é aceitar os desafios. Justamente aqueles que a gente sabe que serão os mais difíceis. Porque cada um de nós tem o seu lugar de merda quentinha, né? Onde a gente quer ficar lá, que ninguém nos olhe.
tá ruim, mas tá bom, me deixa aqui. Então, se a gente permanece ali, a gente não cresce. A gente não cresce como pessoa, a gente não cresce na nossa história, a gente não consegue dar aquele salto quântico, né? É como o medo, né? Como que a gente enfrenta o medo, como que a gente lida com o medo. É olhando para ele, é enfrentando, é tentando vencer, nem que seja dando um passinho hoje, um passinho amanhã, mas eu não posso fugir dos meus desafios. Então, muito da jornada é esse autoconhecimento de eu saber quais são os meus medos, quais são as minhas dificuldades, as minhas inseguranças, para que eu possa dar os passos. E é nesse dar os passos que entra o meu papel, né, como facilitadora dessa jornada, é ajudar vocês a darem os passos que são necessários, porque senão vocês não saem do lugar. É. Que a gente cria essa hipótese, aquela, mas será isso? Mas será que é aquilo mesmo? Né? Então, ter você como guia nesse processo e às vezes por mais, não, mas eu não sou assim. Eu lembro que eu achava que eu não era perfeccionista, né? Não, mas eu não sou assim. E aí, uma hora a gente entende que é isso realmente. A gente precisa, às vezes, né, de uma cutucadinha aqui e ali pra gente enxergar, realmente ter esse entendimento, né? Então, a condução, com certeza, é o que traz resultado, né? Consegue colocar a gente nos trilhos e realmente entender que aquele é o caminho, né? Porque senão uma mente ansiosa, muito bem sabe, né? Parece que aí tudo vira caminho. Aí dá 2 passos aqui, volta 3, vai para o outro, né? E a gente acaba não indo para frente. A gente só vai para os lados andando em círculos. Então é bem importante a gente ter esse apoio para conseguir ter clareza de qual é o caminho, por onde que eu posso estar dando passos mais largos, né? Deixa eu te fazer uma última pergunta. E como as pessoas mais próximas das tuas relações percebem a Carol hoje? A tua família, o teu companheiro? Ó, minha mãe já mandou uma mensagem ali. Ai, meu Deus. Mãe, ajuda a responder aí. Mas brincadeiras à parte, minhas amigas que me acompanharam de perto, principalmente essa questão, né, profissional, de como eu sentia que o que eu faço, se eu realmente, né, mudo, não mudo, para onde que eu posso estar seguindo, e elas sentem, né, uma morava comigo quando eu iniciei a jornada, né, hoje outra amiga aqui que mora comigo, mas com certeza as duas conseguem sentir essa diferença de quando eu falo hoje como eu estou, elas sentem uma Carol mais tranquila, uma Carol mais segura da onde ela está hoje, né, então acho que podia ter uma aí para compartilhar, né? Mas é realmente sentir essa leveza de onde a Carol está, né? Onde ela realmente se sente bem, né? Tudo que eu compartilho com elas, né? O que tem de vivência, mas principalmente que a gente consegue sentir, porque a gente sabe quando é verdadeiro, né? A gente se sente mais segura, a forma que a gente fala, a entonação e tudo mais, né? É uma expressão de como eu realmente me sinto naquele momento ou que eu consegui transmutar nos últimos 12 meses, né? Então eu ouso dizer que elas comentariam que a Carol realmente se sente mais segura, ela tá feliz onde ela tá hoje, né? E ela entende que esse processo começou de dentro, né? Não foi o ambiente externo que realmente fez essa grande mudança. Uhum. Então tá, fico muito feliz com esse retorno, né? Porque é muito mais fácil a gente se perceber através do olhar do outro, né? Então, quando as pessoas ao nosso redor começam a perceber as mudanças, isso para nós aponta uma luz, né? E eu acho que é importante também falar sobre isso no sentido de que para querer mudar, eu preciso ter a consciência de que o meu entorno vai mudar, né? As pessoas vão notar a diferença e muitas vezes as pessoas não vão gostar das mudanças. Então eu preciso estar muito segura daquilo que eu quero para mim. Exatamente. E eu, quando comecei, eu não sabia qual era o caminho. Eu sabia que o caminho era me permitir nessa jornada, mas eu não sabia se, né, eu vou para a esquerda ou para a direita.
E se permitir, né, um processo como esse, com certeza o caminho ele vai se desenhando, né? E que foi o que aconteceu realmente. Eu comecei, né, com aquela mente ansiosa, que eu não sei para onde vou, eu não sei o que que eu faço, né? E hoje eu sei que eu tô no caminho, que apareceu realmente, né, a oportunidade, enfim, a conquista, e de que onde eu estou hoje eu estou muito feliz, né? Que às vezes a gente sempre acha que existe só um caminho e a gente sabe ele, sei lá, desde que escolheu o curso para fazer graduação. Não, a vida é uma caixinha de surpresas, né? E se a gente realmente aproveita a oportunidade que aparece, mesmo não sendo algo que eu planejei há tanto tempo, né? A gente consegue realmente transformar e criar um novo caminho que faça mais sentido pra gente, né? Sim. Veja a minha história. Eu nunca planejei ser terapeuta e tô aqui, ó. Vamos fazer uma live. Fazer uma A live vida me só para trouxe para esse compartilhar a caminho. história da Karina. E Então isso é que isso. realmente né? Isso que eu aprendi que a vida, né, dá oportunidades e a gente é que pode realmente transmutar elas, né? Ouvindo a tua história, né? Ouvindo a história da Maria, da Joana, da Helena. Então foi a história de outras mulheres que são mais velhas que não existe um único caminho, não é porque eu me formei, vamos lá, em administração que eu tenho que seguir aqui. Né? E compartilhando, ouvindo vivências de mulheres mais velhas, eu realmente entendi, eu consegui me colocar no lugar delas e falar realmente. Né? É um dia de cada vez, é o processo, óbvio que a gente tem uma direção de que eu quero melhorar, eu gostaria de seguir por aquilo, mas não é a gente tirar oportunidades do meio do caminho, né? Achando que tem que ser esse, porque eu sempre planejei esse daqui. Então eu acho que, né, que essa é a grande experiência da jornada, né, o caminho que cada uma pode construir. Sim. E se a gente olha para a vida dessa forma, como uma caixinha de surpresas que a gente vai abrindo aos poucos, e quando a gente, né, chega mais ou menos na minha idade, ou até depois a gente olha para trás e vê como tudo isso foi costurado, a gente vê que oportunidade maravilhosa é estar aqui, vivendo essa experiência terrena, né? Mas a gente precisa se abrir para que o universo nos mostre o nosso caminho, né? Ter essa flexibilidade, permitir que as coisas aconteçam, porque hoje eu acolho, né, esse caminho de terapeuta e eu posso dizer que eu estou no momento mais feliz da minha vida, porque eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão, né? Que a minha história, que tudo aquilo que eu passei, que tudo aquilo que eu vivi, hoje faz sentido para mim, porque através dessa experiência eu consigo ajudar outras mulheres. E cada um na sua história, né? Com certeza tu, na tua trajetória que está recém começando, quanta coisa vai ter para nos contar daqui a 20, 30, 40 anos. A gente faz uma live aí. Daqui a 40 eu acho que eu não tô mais aqui, Carol, mas tudo bem. Tá, vai tá, eu confio. Mas então tá, minha linda, o nosso tempo deu. Estouramos aqui 1 hora, passou super rápido, né? Sim, eu achei, meu Deus, o que eu vou falar com 1 hora. Mas falaste muito bem, olha, esse chakra da garganta aí tá arregaçado. Tem que fazer, né? A gente tirou a tireoide, agora o caminho tá liberado. Tem que botar pra jogo então, mesmo. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu adorei a tua presença, eu acho que foi muito esclarecedor para todo mundo. E te desejo todo o sucesso do mundo aí no teu caminho daqui para frente. Obrigada por tudo. Karina, né? Já agradeci bastante, mas agradecer mais uma vez imensamente, né, pelo seu trabalho, que não só me ajudou, mas ajuda, apoia aí muitas mulheres, né? Eu espero que o pessoal aqui tenha entendido um pouquinho mais de como funciona a jornada, né? E que se permitam viver essa experiência, porque ela realmente é incrível. A gente aprende muito, se conhece muito, e eu acho que não tem aprendizado maior quando a gente fala de nós mesmos. Isso aí, é uma experiência muito valiosa, né? A gente aprender através do nosso se jogar no processo, né? Não é aprender num livro, a gente aprende realmente quando a gente passa pela experiência. Exatamente. Então tá.
Fechou. Grande beijo para ti. Beijo, Cá. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau.